verdade. Quero louvar a Deus pela oportunidade desta noite, a honra que me é dada nessa noite, poder ministrar a palavra, poder mais uma vez falar desse Jesus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Muito me alegro em poder rever meu amigo pastor Marco Aurélio. Deus em Cristo abençoe, em nome de Deus. Pastora Elza, Deus abençoe também, feliz em poder revê-la. Você que trouxe a Bíblia, Ruth capítulo 1. Está comigo ali hoje o missionário Daniel, Lucas, meu irmão Davidson, pastora Tereza também veio, toda a comitiva da Casa de Restauração. Deus em Cristo abençoe esta família abençoada. Ruth capítulo 1. Já foi apresentado? Não? Já foi apresentado, me chamo Lucas, congrego na Igreja Pentecostal Aliança com Deus em Cristo Jesus, situada no bairro Juliana. Trago um abraço aos meus pastores para esta casa. Que Deus em Cristo vos abençoe. Ruth capítulo 1 está entre o livro dos Juízes e o primeiro livro de Samuel. Ruth capítulo 1, um livro bem pequeno, apenas 4 capítulos, mas quero compartilhar algumas verdades deste livro com os irmãos nesta noite. Ruth capítulo 1, verso 1, e depois leremos o verso 6 e depois o verso 22. Ainda no capítulo 1 de Ruth. Glória a Deus. Está escrito, verso 1: Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus filhos. Verso 6 do capítulo 1 ainda. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Verso 22. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. E você diz? Amém. É interessante falarmos sobre o povo de Israel. Amém. Porque aqui estamos diante de um povo que, quando Deus tira José de dentro da casa do seu pai, José agora é vítima da inveja dos irmãos, os irmãos os vendem, ele vai parar na casa de Potifar, após chegar na casa de Potifar, vão levantar uma calúnia contra ele, vai fazer ele ser preso, e após ele ser preso, ele será governador do Egito. Quando José está governando o Egito, a sua família vai reencontrar com ele agora, e ao reencontrar com a sua família, ele os convida para morar no Egito. Mas agora não só a sua família precisa de sua atenção. Eu não costumo disputar voz com pessoas. E quando José está no Egito, a sua família vem morar com ele, e agora vem o restante de um povo hebreu, que dá-se um número de 70 pessoas. Esse povo agora está no Egito. Chega um certo momento em que José morre, e após a morte de José, um outro faraó é levantado, a qual não conheceu a José. Porém, este conhece a história de José, mas mesmo assim não a respeita. E esse agora vai começar a escravizar o povo hebreu que estava no Egito. É interessante falar que esse faraó agora começa a observar o crescimento daquele povo, começa a observar que após a morte de José, esse povo está sendo escravizado. Ele começa a observar que esse povo está crescendo e se multiplicando. Há duas verdades nesse texto, porque há uma diferença entre crescer e multiplicar. Em uma outra ocasião eu volto e explico isso. Mas ele observa o crescimento desse povo, e ele agora começa a colocar cargas em cima desse povo, e começa a perceber que ao invés do povo diminuir, parar, o povo começa a crescer.
de forma que enfadou o Egito. Ele agora tem uma outra iniciativa para parar o crescimento. E como é? Vai impedir as mulheres agora de conceberem os meninos homens. Todo menino homem que nascesse era morto no nascimento, para que assim o crescimento do povo parasse. Mas é nesse decreto agora que não podia nascer menino que Deus vai enviar o menino. E o menino agora é o menino Moisés que todos nós conhecemos. Ele agora vai parar na mão da filha de Faraó. Vai voltar para sua mãe, vai crescer, vai ser amamentado. Depois ele vai voltar para a mulher da filha de Faraó. O tempo passa, esse Moisés comete um assassinato. Mata um egípcio, tem que fugir. Até que um dia Deus escuta o clamor do povo que estava sendo escravizado no Egito. O clamor engrossa, sobe até Deus e Deus decide: opa, está na hora de eu fazer aquilo que eu disse para Abraão. Porque Deus tinha alertado Abraão que o seu povo seria escravizado em uma terra estranha, seria oprimido, seria afligido. Mas chegaria um tempo em que Deus o resgataria esse povo que estava preso, sendo escravizado. É nesse momento agora que Deus vai levantar esse homem chamado Moisés para cumprir aquilo que tinha falado com Abraão. Deus agora chama Moisés, se encontra com ele através de uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Deus agora explica para Moisés o projeto. Moisés volta para o Egito e em uma só noite Deus agora vai arrancar esse povo de dentro do Egito e os leva para onde? Para o deserto. É interessante em falar de Deus levar esse povo para o deserto, porque o deserto, para aquele que está sendo guiado, levado por Deus, não é apenas um lugar que é crente de dia e frio à noite. O deserto, para aquele que está indo, sendo direcionado por Deus, se torna uma zona de cuidado. Porque se você perceber, nos momentos em que você está passando pelos desertos da vida com Deus, nunca te faltam de comer, nunca te faltam de beber, nunca te faltam de vestir e de calçar. Porque o próprio Deus, ele sempre se encarrega de mandar o maná, de fazer descer do céu, de fazer agora a água sair da rocha. Deus leva esse povo para o deserto, mas vale destacar algo, que em uma noite Deus arranca esse povo de dentro do Egito. Mas Deus vai levantar Moisés para guiar o povo, mas vai demorar 40 anos para arrancar algo que estava dentro desse povo. E o que estava dentro desse povo, pregador Lucas? O Egito que eles trouxeram consigo. Em uma noite Deus os tira do Egito, mas leva 40 anos para trazer os resquícios da vida passada que estavam dentro deles. Pregador, me explica, vou te explicar. Em um certo dia Deus leva Moisés, chama ele para o monte. E nessa levada de Deus para o monte com Moisés, Deus fala: Moisés, desce. Por que desce? Porque o povo está fazendo deuses para si. Quando Moisés vira as costas para o povo agora começa a fazer deuses para si. É interessante que mesmo Deus dando roupa, que mesmo Deus dando comida e dando bebida, mesmo Deus colocando uma nuvem de dia e uma coluna à noite, o povo escolhe fazer para si outros deuses. Porque infelizmente nós vivemos e somos parte deste povo. E que povo é esse? Um povo ingrato. Ingrato que nada daquilo que Deus faz para nós, nada daquilo que Deus provê para nós está bom. Sempre nos faltará algo ou alguém. É interessante que esse povo começa a trazer uma cultura do Egito consigo. E com o passar do tempo, esse povo vai trazendo isso de geração em geração. Moisés agora morre. Deus o toma agora. E é nesse episódio que um outro homem será levantado. E que homem é esse? Aquele que Deus vira para ele e fala: seja forte e corajoso. Não te mandei eu. Esforça-te, meu filho, tente bom ânimo. Moisés, meu servo, é levantado. Agora o negócio está na sua mão. É você que vai guiar o povo para a terra prometida. É você que vai ter que fazer aquilo que Moisés deixou. É você que vai dar continuidade à história de Moisés. Mas sabe o que é lindo nessa história? Que quando Deus levanta Josué estará dando continuidade à história de alguém. E que alguém é esse? Moisés. Josué chegará a lugares onde Moisés não pisou.
Moisés não pisou. Josué dará continuidade àquilo que Moisés parou. Mas o segredo não está em Josué. O segredo está em Moisés, que antes de morrer deixou alguém preparado. Que antes de morrer deixou um líder sendo preparado. Que antes de morrer deixou alguém para assumir a sua posição. E é interessante falar sobre isso, porque existem pessoas que se vangloriam daquilo que fazem, do cargo que exercem, da posição que estão. Mas se você as perguntar algo, e que algo é esse? Quem você está preparando para assumir o seu lugar futuramente? Quem você está direcionando para liderar quando você não puder mais liderar? Ou a sua história vai parar em você? Ou a sua história começará em você e vai parar? Não, porque a história não começou em mim. Antes de mim, outras pessoas trilharam pelo caminho que eu estou trilhando. Antes de mim, outras pessoas pregaram. Antes de mim, outras pessoas profetizaram. Então, Deus não me levantou para a história terminar em mim. Deus me levantou para que quando Ele me chamar, tenha alguém para dar continuidade à minha história. É interessante destacar algo, porque muitos de nós, às vezes por medo, não preparamos pessoas para liderar. E é aqui que Josué falhou. Porque a morte de Josué não terá mais líder para esse povo. Não terá ninguém mais para liderar. Josué entrou na terra prometida. Josué fez aquilo que Moisés não pôde fazer. Mas e depois de Josué? Quem assumiu a posição dele? Há tempo de revermos algumas coisas. Quem nós estamos deixando para dar continuidade a uma história que começamos? Lembra do profeta Elias? Quando Elias é levado ao céu, ele sobe agora, a capa cai. Eliseu vai receber porção dobrada daquilo que estava sobre a vida de Elias. Mas Elias, após a morte, ele está deixando um líder. Sim. Ele está deixando alguém para dar continuidade. Sim. Mas e quando Eliseu morre? O máximo que ele deixa é um leproso para trás. É interessante que muitos de nós, por medo daqueles que estão vindo por depois, de trás de nós, façam melhor do que nós. Existem pessoas que temem ensinar a outras, por medo de tais pessoas pregar melhor. Existem pessoas que têm medo de ensinar a outras, com medo de tais pessoas cantar melhor. Existem pessoas que têm medo de direcionar outras pessoas, com medo daquele que está sendo levantado, chegou por último, é mais novo, é menor do que ele, vai ser menor do que ele. Mas eu sei que Deus está levantando uma geração que não vai ter medo de alguém fazer melhor, não vai ter medo de alguém pregar melhor, não vai ter medo de alguém cantar melhor, não vai ter medo de alguém recorrer. Se eu faço verdade, se eu faço a glória, Deus está levantando um povo que vai levantar outro povo, a glória. E deixa eu liberar uma palavra para quem tem boca para dar glória, não para levantar. Se quiser levantar, não levanta. A sua história não vai parar em você. O ministério não vai parar em você. O chamado não vai parar em você. Porque quando Deus te levar, o seu filho será levantado. O chamado será levantado. O bisneto será levantado. A história não para em você. Eu senti Deus ali. Mas só que tem um problema. Só que tem um problema. Você de Bíblia, Jesus! Que o povo precisa de ser guiado por um líder. Oh, glória! E já percebeu que quando não tem uma liderança na frente das coisas, elas não andam, né, meu pastor? Quando não há uma liderança consolidada à frente de algo, de pessoas, infelizmente as coisas não fluem. E o maior erro atual é algumas desordenanças para executar alguns projetos. E esse povo aqui,
entra agora no tempo dos juízos, no período dos juízes. E esse período agora vai durar aproximadamente 350 anos. É interessante falar sobre esse povo, porque homens e mulheres vão governar o povo, vão julgar a causa do povo. Esse período do juízo só vai terminar quando Samuel for levantado. E após Samuel, ele vai ungir ao rei Saul como rei a pedido do povo. Porém, o povo agora está sem liderança. E um versículo que sempre marcou e sempre vai marcar o livro dos juízes é: e tornou o povo a fazer o que parecia mal perante os olhos do Senhor. É interessante falar sobre esse povo que está se perdendo por falta de uma liderança. É que cada um fazia aquilo que bem parecia aos seus olhos fazer. Meu Deus, estou entendendo. Cada um fazia aquilo que dava na sua cabeça de fazer. É por isso que eu sempre falo para a liderança. Liderança que foi levantada e constituída por Deus tem que ser dura mesmo. É, Jeová. Porque quando a gente está no emprego, a gente cede para a liderança. Quando nós estamos na escola, nós cedemos para a liderança. Professores, diretores. Mas às vezes quando a gente chega por debaixo de uma liderança espiritual, nós queremos peitar. Meu Deus. Nós queremos falar: eu não aceito falar isso comigo, não. E existem pessoas que não conseguem se desenvolver no ministério. Às vezes não é pelo fato de você não ser bom para pregar, ser bom para cantar, para tocar ou fazer outras coisas assim. O maior problema talvez em nós deve ser por causa da falta de submissão ou pela insubmissão que há dentro de nós no ministério. Porque quando chegamos no nosso emprego, nós temos horário para entrar e para sair. Quando chegamos em alguns lugares que nós temos compromisso, nós temos horário para chegar e para sair. Mas quando se trata das coisas de Deus, nós não queremos estar debaixo da liderança. Porque se falar que o culto começa X, o X para mim não dá, eu quero o Y. Mas lá nós aceitamos porque nós somos remunerados, e aqui nós não somos, não. O povo agora está sendo governado pelos juízes. E esse povo agora vivia como se fosse um elevador. Por que um elevador? Uma hora eles estavam em cima, outra hora eles estavam embaixo, outra hora eles estavam no campo, mas outra hora eles estavam dentro da caverna se escondendo, com medo dos seus inimigos, como é no caso de Juízes capítulo 6, onde Deus levanta Gideão. É interessante falar sobre esse povo, porque esse povo já tinha meio que uma técnica, uma estratégia. E que estratégia era essa? Quando o cerco apertava, ficava estreito, eles clamavam a Deus. Quando os inimigos começavam a afligir, eles iam para debaixo da mão de Deus. Mas era conta das coisas melhorarem que cada um voltava a fazer o que parecia bem aos seus olhos fazer. Porque quando fala tornou o povo a fazer, é alguém que já fez e parou. Mas agora ele está voltando a ter as mesmas atitudes. É interessante falar sobre isso, que a atitude daquele povo reflete em nossa geração. Por que ela reflete? Porque nós vivemos um tempo onde, quando as coisas estão do jeito que eu quero, eu fico aonde eu bem entendo. Mas quando as coisas começam a estreitar, eu corro para debaixo da mão de Deus. Porque eu conheço a misericórdia dele. Eu conheço que ele é misericordioso. Porque nós vivemos o tempo da graça. E eu queria entender sobre essa graça que muitos pregam. A graça que não te tira nada. A graça que não te restringe de fazer nada. A graça que não te faz ser separado em um mundo de pessoas iguais. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos capítulo 12, verso 2, quando ele diz: não vos conformeis com este século, mas renovai-vos a mente. Aqui ele estava dizendo: olha, vocês vão ver algumas coisas, mas esses padrões do mundo não são para vocês. As atitudes desse povo
interessante falar sobre isso, porque o povo sabia bem, olha, quando as coisas estão bem para mim, eu fico dentro de casa. Para que eu vou procurar a igreja? Desse jeito. Quando o tempo está bom, meu relacionamento está fluindo, para que eu vou para a igreja? Para que eu vou caçar, fazer campanha? Se meu casamento está em pasmos, para que eu vou caçar e ir para culto dia de quinta-feira? Quinta-feira é dia de ficar em casa. Para que eu vou para culto dia de domingo, dia de família? Sendo que a minha família está tudo ok, mas quando as brigas começam vem entrar debaixo da mão de Deus. Mas eu sei que Deus está levantando um povo que é constante aqui, meu glória. Deus está levantando um povo que é diferente daquele povo lá, que vai servir quando eu estiver trabalhando, mas vai servir a Deus quando o desemprego bater na sua glória. Vai servir a Deus quando o casamento estiver bom, mas quando a crise começar, vai servir também, meu glória. Deus está precisando de ter um particular com muita gente. Qual é o negócio aqui? Não te assusta, não? Deus não... Oh, glória. Deus não tem pacto com crente de temporada. É desse jeito mesmo. Você que vem e faz só campanha e some, não. Deus não tem pacto nenhum com você. Você que escolhe culto para vir, não. Deus não recebe seu culto. Você que escolhe dias para estar aqui dentro cultuando, não. Deus não recebe seu culto. Porque a ideologia do culto sabe o que é a entrega. Ambiente de culto não é para receber, ambiente de culto é para entrega. E o que é entrega, pregador? Quando eu estou em um ambiente de entrega, eu entendo uma coisa. Que coisa é essa? Eu entrego chorando, mas entrego sorrindo. Eu entrego com dinheiro, mas entrego sem dinheiro. Eu entrego feliz e entrego triste também. O culto não é para me agradar, o culto é para chamar a glória. É alguém que vai prestar conta aqui, levanta a mão. Será que está 30 segundos? Será que alguém trouxe glória para o Deus do culto? Sabe o que é lindo no Evangelho? É gente dar glória a Deus com porta fechada. É gente dizer que o Senhor é bom com a casa destruída. É gente dizer que Deus é misericordioso quando enche sua glória. É gente na beira da morte dizendo que Ele é o dono da vida. É gente triste dizendo que Ele é a glória, que a alegria dele é a sua força. Hoje é noite de gente dar um tapa na cara do diabo e dizer para o diabo: aqui não é culto por benefícios, aqui é culto por sacrifício. Isso é barulho de culto. Isso é barulho de culto. Está desempregado, mas está prestando culto. Está na prova, mas está prestando culto. A família desestruturada, mas está dizendo: o Senhor é bom. Mas só que no capítulo de Ruth, o juízo vem. Porque Deus tem as suas maneiras de tratar com os seus filhos. E o tratar de Deus é duro. Que é isso, Jesus? O Aleluia. tratar de Deus é duro, sabe por quê? Porque Deus vai ter que tocar em algumas coisas que a gente ama. Meu Deus, é verdade. Deus vai ter que mexer em alguns lugares onde a gente ama. E Deus, como um bom pai, porque pai e mãe é assim, né, meu pastor? Ele vai na conversa: tá errado. Rever as atitudes. Filhão, para com isso. Mas às vezes o filho está tão cheio do seu ego, que eu falo isso porque eu sou filho. E infelizmente muitos de nós já quebramos a cara demais por não escutar o nosso pai. O pai fala, eu como não tive a criação do pai, mas como a mãe sempre foi mãe e pai, ela sempre falava: Lucas, toma cuidado com isso, rapaz. Vigia essas atitudes. Não,
picareta demais. É Aí no final, o juízo vinha. E o juízo de Deus, por diversas vezes, vai aparecer na Bíblia, trazendo o povo para si. Não é para afastar o povo, é para que o povo venha se arrepender. E no capítulo 1, verso 1 de Ruth, o juízo chega para um povo que Deus ama. E muitos de nós às vezes abrem a boca para dizer que é o demônio que mandou essa pandemia, mas não é o demônio. É verdade. É o juízo. É, Jesus, é verdade, viu? Mas infelizmente os cristãos também serão acometidos pelo juízo de Deus. Infelizmente nós estamos nessa terra e passaremos por algumas situações que nós pensamos assim, só ímpio que tem que passar. Mas a própria palavra diz, o sol é para o ímpio e para o justo. A chuva é para os dois. Então o juízo também acaba atingindo a casa daquele que serve. E Deus agora no capítulo 1 de Ruth, como um bom pai, está mandando o seu juízo. E como que Deus está mandando o seu juízo? E aconteceu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome. Repita comigo, houve uma fome. Fome. É interessante destacar que havia algumas crises nesse tempo. Havia uma crise moral, havia uma crise política e uma crise espiritual. Moral por quê? O povo se tornava um povo que começou a ser afligido pelos seus inimigos. Então a moral do povo estava lá embaixo. Uma crise política, porque não havia rei. E os juízes daquele tempo eram desonestos. E a crise espiritual era que Deus não falava mais com o povo. Porque o sacerdócio que tinha o acesso entre o povo e Deus estava corrupto. Se você ler o capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, você vai ver que começa ali em Eli, que estava dentro do templo, gordo, na sua cadeira. E a preocupação de Eli já não era mais prestar cultos. A preocupação de Eli já era observar o que as pessoas estavam fazendo no templo. Mas depois disso vai mostrar no primeiro livro de Samuel que os seus filhos estavam profanando dentro do templo. Então é um tempo onde Deus não falava mais com o seu povo. É o silêncio de Deus. E como que Deus vai falar com esse povo? Através do juízo. Porque até nos problemas, nas provações, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Até nas maiores dificuldades nós conseguimos ouvir o falar daquele. E o que Deus fala através do juízo? Vem para perto. O que Deus fala no meio das adversidades? Vem para perto. O que Deus fala no meio dos problemas? Vem para perto. Mas aqui nós estamos falando sobre um lugar. E que lugar? Belém de Judá. A palavra Belém quer dizer casa do pão. E é interessante que no capítulo 1, verso 1 está escrito: e houve uma fome em Belém. Nesse mesmo capítulo vai nos mostrar que uma família agora vai sair de Belém. Um homem, uma esposa e 2 filhos. Mas por que eles estão saindo de Belém? Porque Belém tem fome em Belém. Um lugar que é conhecido e intitulado Casa do Pão. A fome chegou lá. E diga-se de passagem, Belém agora se torna uma farsa. Por quê? Tem nome de Casa do Pão, mas não tem alimento para dar. Meu Deus. Tem nome de um lugar que produz alimento, mas não tem alimento para ninguém. Sabe o que é lindo nisso aqui? É que ao olhar para a Casa do Pão e um lugar onde outrora era conhecido por todos por causa do pão que servia, eu consigo fazer uma análise nesse texto e dizendo para você sobre algo: produtividade. Belém é conhecida como a casa do pão, porém os fornos agora estão frios, o chão está seco, o trigo não está sendo produzido mais, o céu não cai chuva. E é lindo falar sobre isso,
Belém se torna uma farsa, vai entrar um elemento em cena. E que elemento é esse? O elemento fome. Falar sobre fome é algo terrível, né, gente? Principalmente na vida do crente. Eu conheço pessoas que, no seu período de fome, quando estão com fome, ficam estressadas, não querem conversa com ninguém. Não quero papo, não conversa comigo. Deixa eu me alimentar, depois a gente se fala. Alguém mais é assim? Tô sozinho não, aleluia, né? Mas, gente, quando a gente fala sobre a sede, é mais tranquilo, por quê? O nosso corpo humano, ele é 55% de água. Então, ele consegue suportar um tempo a mais do que a fome. Já a fome não. Quando a fome vem, você não quer andar, você não quer conversar, a cabeça começa a doer, o corpo fica bambo e acabou a pessoa. E a fome, ela é desesperadora, gente. Alguém já passou fome aqui? Não? Uma? Já. Algumas pessoas já passaram fome. E se você perguntar a essas pessoas, a sensação é terrível. Estudando um pouco sobre a fome, eu descobri que na Segunda Guerra Mundial, muitos homens e muitas mulheres morreram e deixaram muitos filhos órfãos. E esses filhos foram para um orfanato. E essas crianças não dormiam mais. Não dormiam. Por que ela não dormia? Uma psicóloga começou a reparar essas crianças e perguntou: por que esses meninos dormem, gente? Estão comendo, estão bebendo. Será que é a saudade dos pais? Começaram a analisar e viram que não era a saudade dos pais. Aí a psicóloga teve uma ideia. A ideia foi: todo dia antes deles dormirem, coloca um pedaço de pão na mão deles. Vamos ver, vamos fazer esse teste. Fez o teste. Todo dia antes dos meninos dormirem, colocava um pedaço de pão na mão deles. Começaram a dormir a noite toda. Aí ela chegou à seguinte conclusão: por que eles não dormiam? Não dormiam com medo do amanhã. Porque eles tinham um pão hoje, mas e amanhã? A falta de provisão às vezes faz isso com a gente. Faz alguém perder o sono com medo da provisão do amanhã. E muitas das vezes nós nos tornamos meninos espirituais, crianças, porque às vezes não cremos que teremos. Porque o próprio Deus, a cada dia dará conta de si mesmo. Ele é o Deus que cuida hoje, amanhã, mas vai falar isso para quem está passando fome, rapaz. Vai falar isso para quem a despensa está vazia. Talvez alguém pode estar dando glória aqui, mas tem a última cambuquinha de arroz do almoço para amanhã. Esse é o estágio da fome. E a fome, ela é desesperadora. E é com isso que tem uma família saindo de Belém, indo buscar abrigo em Moabe. Lucas, me fala mais sobre Belém. Te falo. É interessante falarmos sobre Belém, porque Belém era um lugar que podia faltar pão em todos os lugares, mas todo mundo falava: faltou aqui em Gilgal, faltou aqui em Samaria, mas se a gente for para Belém, lá tem. Porque não é a casa do pão. Mas chega um tempo que Belém não tem mais produtividade. Chega um tempo que quem produzia parou. E a vida é desse jeito. Mas se nós falarmos sobre a casa do pão, um lugar onde pessoas vão por causa do alimento, eu posso colocar nesse cenário a igreja. Porque é nesse ambiente aqui que alguém vem para matar a sua fome. É nesse lugar aqui, gente, que quem está triste salta de alegria. Quem chega cabisbaixo sai daqui falando: eu recebi uma palavra, e pelo que o pregador falou, Deus está no controle de tudo. É nesse ambiente que alguém às vezes chega aqui dizendo: eu vou largar tudo, chega para mim, chega. E a família nada muda, na minha casa nada muda, no meu trabalho piorou, nem trabalho eu tenho. Mas quando chega aqui, recebe um alimento, um pão, que sai falando assim: vou tentar, né? No próximo culto, vou ficar mais um culto,
Vou ficar mais um, quando vem dar 10 anos. Entendendo que o alimento que você necessita é estar aqui, mas ao contrário disso, existem igrejas hoje que não estão dando pão para as pessoas mais. Ao invés de dar pão, estão dando farelo, dão palha para o povo. E ao contrário disso, dão mais algo. E que algo é esse? Veneno. Sabe quando o pregador, ao invés de pregar aquilo que Deus manda, fala aquilo que você quer ouvir para massagear o seu ego? Veneno. Porque eu tenho certeza que o que te atraiu aqui hoje não foi a promessa da chave, não foi a promessa da casa própria, não foi a promessa da porta de emprego, foi o pão que seria servido nesse ambiente. E chega um tempo onde a igreja não produz muito, é o tempo onde os vira-casaca começam a sair. É isso aí. É o tempo que muita gente começa a abandonar. É o tempo que a igreja que enchia já não enche mais. Porque as pessoas não estão recebendo aquilo que eles queriam receber. E quando o alimento fica pesado de comer, tem gente que não aguenta. Mas ao contrário do alimento da casa do pão, existe alguém que produz pão. E esse alguém sou eu. Bata no peito assim, sou eu. Que produzo alimento. É interessante falar sobre a produtividade, e não vai dar para concluir, outro dia a gente volta e conclui. Que quando nós falamos sobre produção, sobre pão, sobre alimento e sobre produtividade, eu tenho que me colocar e te colocar no meio disso. Por quê, Lucas? Porque quando nós falamos sobre o cristão e aquilo que ele produz, já percebeu que eu tenho certeza que você conhece. Você conhece alguém que quando ora, Deus opera? Eu conheço. Conhece, pastor? Você conhece alguém que o culto pode estar tranquilo, aquela geladeira só, meu Deus, aquele clima que só Jesus. Mas se ele ou se ela começarem a cantar ou pregar, a glória invade o ambiente? Eu conheço. Mas isso está ligado a algo. E é um negócio que talvez pode te deixar alegre e triste. Produtividade. Você gosta da pessoa, mas além de gostar dela, você gosta da maneira que Deus a usa. Você vê Deus na vida dela. Você sente que ela tem um prime, né? Como os meninos falam. Tem um negócio diferente. O guerreiro anda com ela. A pessoa não anda sozinha. Porque a gente gosta da produtividade da pessoa. A gente gosta da maneira que o pregador prega, que a pessoa ora, que a pessoa canta, toca. É diferente. Mas tem um problema em tudo isso. Que quando você gosta de alguém apenas por aquilo que ele produz, quando esse alguém parar de produzir, você não vai gostar desse alguém mais. Quando esse alguém parar de orar e Deus trabalhar na sua vida, você vai falar: ih, carnudo. Deve estar em pecado, porque está orando Deus. É desse jeitinho mesmo, rapaz. Às vezes quando o pregador vem e prega com aquele pique todo, aí na outra pregação é mais tranquilo. Deus não usa tanto. Acho que não era isso tudo que eu pensei que era, não. É a mesma coisa do louvor. Nós somos queridos por causa daquilo